de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos. Nome do livro: Memórias Inventadas, a Infância. Autor: Manuel de Barros. Tudo que não invento é falso. Manuel por Manuel. Eu tenho um ermo enorme dentro do olho. Por motivo do ermo, não fui o menino Peralta. Agora tenho saudade do que não fui. Acho que o que faço agora é o que não pude fazer na infância. Faço outro tipo de peraltagem. Quando era criança, eu deveria pular muro do vizinho para catar goiaba, mas não havia vizinho. Em vez de peraltagem, eu fazia solidão. Brincava de fingir que pedra era lagarto, que lata era navio, que sabugo era um serzizinho mal resolvido e igual a um filhote de gafanhoto. Cresci brincando no chão entre formigas. De uma infância livre e sem comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação, porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão. De um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. Então eu trago nas minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e que eu falo sem pudor. Eu tenho que essa visão oblíqua vem de eu ter sido criança em algum lugar perdido onde havia transfusão da natureza e comunhão com ela. Era o menino e os bichinhos, era o menino e o sol, o menino e o rio, era o menino e as árvores. Caso de amor. Uma estrada é deserta por dois motivos, por abandono ou por desprezo. Esta que eu ando nela agora é por abandono. Chega que os espinheiros a estão abafando pelas margens. Esta estrada melhora muito de eu ir sozinho nela. Eu ando por aqui desde pequeno e sinto que ela bota sentido em mim. Eu acho que ela manja que eu fui para a escola e estou voltando agora para revê-la. Ela não tem indiferença pelo meu passado. Eu sinto mesmo que ela me reconhece agora, tantos anos depois. Eu sinto que ela melhora de eu ir sozinho sobre seu corpo. De minha parte, eu achei ela bem acabadinha. Sobre suas pedras agora, raramente um cavalo passeia. E quando vem um, ela o segura com carinho. Eu sinto mesmo hoje que a estrada é carente de pessoas e de bichos. Emas passavam sempre por ela esvoaçantes. Bando de caititus a atravessavam para ver o rio do outro lado. Eu estou imaginando que a estrada pensa que eu também sou como ela. Uma coisa bem esquecida. Pode ser.
Nem cachorro passa mais por nós, mas eu ensino para ela como se deve comportar na solidão. Eu falo, deixe, meu amor, tudo vai acabar. Numa boa. A gente vai desaparecendo igual quando Carlitos vai desaparecendo no fim de uma estrada. Deixe, meu amor. CD1. Escova. Eu tinha vontade de fazer como os 2 homens que vi sentados na terra escovando osso. No começo, achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e que eles faziam o serviço de escovar osso por amor e que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterrados por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar palavras, porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros fechado no quarto, trancado a escovar palavras. Logo a turma perguntou o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto. Eu respondi a eles, meio entresonhado, que eu estava escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem, então eu joguei fora a escova. Obrar. Naquele outono de tarde, ao pé da roseira de minha avó, eu obrei. Minha avó não ralhou nem. Obrar não era construir casa ou fazer obra de arte. Esse verbo tinha um dom diferente. Obrar seria o mesmo que cacarar. Sei que o verbo cacarar se aplica mais a passarinhos. Os passarinhos cacaram nas folhas, nos postes, nas pedras do rio das casas. Eu só obrei no pé da roseira da minha avó. Mas ela não ralhou nem. Ela disse que as roseiras estavam carecendo de esterco orgânico e que as obras trazem força e beleza às flores. Por isso, para ajudar, andei a fazer obra nos canteiros da horta. Eu só queria dar força às beterrabas e aos tomates. A avó, então, quis aproveitar o feito para ensinar que o cago não é uma coisa desprezível. Eu tinha vontade de rir porque a avó contrariava os ensinos do pai. Minha avó, ela era transgressora. No propósito, ela me disse que até as mariposas gostavam de roçar nas obras verdes. Entendi que obras verdes seriam aquelas feitas no dia. Daí que também a avó me ensinou a não desprezar as coisas desprezíveis e nem os seres desprezados. Desobjeto. O menino, que era esquerdo, viu no meio do quintal um pente. O pente estava próximo de não ser mais um pente. Estaria mais perto de ser uma folha dentada. Dentada um tanto que já se havia incluído no chão que nem uma pedra, um caramujo, um sapo. Era alguma coisa nova o pente. O chão teria comido logo um pouco de seus dentes. Camadas de areia e formigas roeram seu organismo, se é que um pente tem organismo. O fato é que o pente estava sem costela. Não se poderia mais dizer se aquela coisa fora um pente ou um leque. As cores a chifre de que fora feito o pente deram lugar a um esverdeado a musgo. Acho que os bichos do lugar mijavam muito naquele desobjeto. O fato é que o pente perdera sua personalidade. Estava encostado às raízes de uma árvore e não servia mais nem para pentear macaco. O menino, que era esquerdo e tinha cacuete para poeta, justamente ele enxergara o pente naquele estado terminal. E o menino deu para imaginar que o pente, naquele estado, já estaria incorporado à natureza como um rio, um osso, um lagarto. E eu acho que as árvores colaboraram na solidão daquele pente. Parrede. Quando eu estudava no colégio interno, eu fazia pecado solitário. Um padre me pegou fazendo corrumbá no parrede. Meu castigo era ficar em pé defronte a uma parede e decorar 50 linhas de um livro. O padre me deu para decorar o Sermão da 60ª de Vieira.
Decorar 50 linhas, o padre repetiu. O que eu lera por antes naquele colégio eram romances de aventura mal traduzidos e que me davam tédio. Ao ler e decorar 50 linhas da 60ª, fiquei embevecido. E li o sermão inteiro. Meu Deus, agora eu precisava fazer mais pecado solitário. E fiz de montão. Corrumbar no parede. Era glória. Eu ia fascinado para a parede. Dessa vez o padre me deu o sermão do mandato. Decorei e li o livro alcandorado. Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases. Gostar quase até do cheiro das letras. Fiquei fraco de tanto cometer pecado solitário. Ficar no parede era uma glória. Tomei um vidro de fortificante e fiquei bom. A esse tempo também eu aprendi a escutar o silêncio das paredes. Ver. Nas férias, toda tarde eu via a lesma no quintal. Era a mesma lesma. Eu via toda tarde a mesma lesma se despregar de sua concha no quintal e subir na pedra. E ela me parecia viciada. A lesma ficava pregada na pedra, nua de gosto. Ela possuíra a pedra ou seria possuída? Eu era pervertido naquele espetáculo. E se eu fosse um voyeur no quintal sem binóculos? Podia ser, mas eu nunca neguei para os meus pais que eu gostava de ver a lesma se entregar à pedra. Pode ser que eu esteja empregando erradamente o verbo entregar em vez de subir. Pode ser, mas ao fim não dará na mesma. Nunca escondi aquele meu delírio erótico. Nunca escondi de meus pais aquele gosto supremo de ver. Dava a impressão que havia uma troca voraz entre a lesma e a pedra. Confesso, aliás, que eu gostava muito a esse tempo de todos os seres que andavam a esfregar as barrigas no chão. Lagartixas fossem muito principais do que as lesmas nesse ponto. Eram esses pequenos seres que viviam ao gosto do chão que me davam fascínio. Eu não via nenhum espetáculo mais edificante do que pertencer do chão. Para mim, esses pequenos seres tinham o privilégio de ouvir as fontes da terra. O lavador de pedra. A gente morava no patrimônio de Pedra Lisa. Pedra Lisa era um arruado de 13 casas e o rio por detrás. Pelo arruado passavam comitivas de boiadeiros e muitos andarilhos. Meu avô botou uma venda no arruado. Vendia toucinho, freios, arroz, rapaduras e tais. Os mantimentos que os boiadeiros compravam de passagem. Atrás da venda estava o rio e uma pedra que aflorava no meio do rio. Meu avô, de tardezinha, ia lavar a pedra até onde as garças pousavam e cacaravam. Na pedra não crescia nem musgo, porque o guspe das graças tem um ácido que mata no nascedouro qualquer espécie de planta. Meu avô ganhou o desnome de lavador de pedra, porque toda a tarde ele ia lavar aquela pedra. A venda ficou no tempo abandonada, que nem uma cama ficasse abandonada. É que os boiadeiros agora faziam atalhos por outras estradas. A venda, por isso, ficou no abandono de morrer. Pelo arruado só passavam agora os andarilhos, e os andarilhos passavam sempre para uma prosa com meu avô, e para dividir a vianda que a mãe mandava para ele. Agora o avô morava na rua da venda, debaixo de um pé de jatobá. Dali ele via os meninos rodando arcos de barril ao modo de bicicleta. Via os meninos em cavalo de pau correndo ao modo que montados em ema. Via os meninos que jogavam bola de meia ao modo que de couro e corriam velozes pelo arruado ao modo que tivessem comido canela de cachorro. Tudo isso, mais os passarinhos e os andarilhos, era a paisagem do meu avô. Chegou o que ele disse uma vez: os andarilhos, as crianças e os passarinhos têm o dom de ser poesia. Dom de ser poesia é muito bom. Fraseador. Hoje eu completei 85 anos. O poeta nasceu de 13. Naquela ocasião escrevi uma carta aos meus pais que moravam na fazenda, contando que eu já decidira o que queria ser no meu futuro. Que eu não queria ser doutor, nem doutor de curar, nem doutor de fazer casa, nem doutor de medir terras. Que eu queria era ser fraseador. Meu pai ficou meio vago depois de ler a carta. Minha mãe inclinou a cabeça. Eu queria ser fraseador e não doutor. Então meu irmão mais velho perguntou: mas esse tal de fraseador bota mantimento em casa?
Eu não queria ser doutor, eu só queria ser fraseador. Meu irmão insistiu. Mas se fraseador não bota mantimento em casa, nós temos que botar uma enxada na mão deste menino para ele deixar de variar. A mãe baixou a cabeça mais um pouco, o pai continuou meio vago, mas não botou enxada. Cabeludinho. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como quem dissesse no carnaval, aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério, mas todo mundo riu, porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste. E fez, e mais. Eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor e pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada, o menino gritou: "Deselimina esse cabeludinho." Eu não deselimei ninguém, mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar da palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam, pois depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. Ai, morena, não me escreve que eu não sei ler. Aquele A preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. O apanhador de desperdícios. Uso as palavras para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água pedra-sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença e fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Brincadeiras. No quintal, a gente gostava de brincar com palavras mais do que de bicicleta, principalmente porque ninguém possuía bicicleta. A gente brincava de palavras descomparadas, tipo assim: o céu tem 3 letras, o sol tem 3 letras, o inseto é maior. O que parecia um despropósito, para nós não era despropósito, porque o inseto tem 6 letras e o sol só tem 3, logo o inseto é maior. Aqui entra a lógica. Meu irmão, que era estudado, falou que lógica, que nada, isso é um sofisma. A gente boiou no sofisma. Ele disse que sofisma é risco n'água. Entendemos tudo. Depois Cipriano falou: mais alto do que eu, só Deus e os passarinhos. A dúvida era saber se Deus também a voava, ou se ele está em toda parte como a mãe ensinava. Cipriano era um indiozinho guato que aparecia no quintal nosso amigo. Ele obedecia à desordem. Nisso apareceu meu avô. Ele estava diferente e até jovial. Contou-nos que tinha trocado o acaso dele por 2 andorinhas. A gente ficou admirado daquela troca, mas não chegamos a ver as andorinhas. Outro dia a gente destampamos a cabeça de Cipriano. Lá dentro só tinha árvore, árvore, árvore. Nenhuma ideia sequer. Falaram que ele tinha predominâncias vegetais do que platônicas. Isso era. A rã. O homem estava sentado sobre uma lata na beira de uma garça. O rio Amazonas passava ao lado, mas eu queria insistir no caso da rã. Não seja este um ensaio sobre orgulho de rã, porque me contou uma que ele comandava o rio Amazonas. Falava em tom sério que o rio passava nas margens dela. Ora, o que se sabe pelo bom senso é que são as rãs que vivem nas margens dos rios. Mas aquela rã contou que estava estabelecida ali desde o começo do mundo, bem antes do rio fazer leito para passar,
e que, portanto, ela tinha importância de chegar primeiro, que ela era, por todos os motivos, primordial, e quem se fez primordial tem o condão das primazias, portanto, era o rio Amazonas que passava por ela. Então, a partir desse raciocínio, ela, a rã, tinha mais importância, sendo que a importância de uma coisa ou de um ser não é tirada pelo tamanho ou volume do ser, mas pela permanência do ser no lugar. Pela primazia, por esse viés do primordial, é possível dizer, então, que a pedra é mais importante do que o homem. Por esse viés é que a rã se acha mais importante do que o rio Amazonas. Por esse viés, com certeza, a rã não é uma criatura orgulhosa. Dou federação a ela, assim como dou federação à garça que teve um homem sentado na beira dela. As garças têm primazia. Caso de amor. Uma estrada é deserta por 2 motivos, por abandono ou por desprezo. Esta que eu ando nela agora é por abandono. Chega que os espinheiros a estão abafando pelas margens. Esta estrada melhora muito de eu ir sozinho nela. Eu ando por aqui desde pequeno e sinto que ela bota sentido em mim. Eu acho que ela manja que eu fui para a escola e estou voltando agora para revê-la. Ela não tem indiferença pelo meu passado. Eu sinto mesmo que ela me reconhece agora, tantos anos depois. Eu sinto que ela melhora de eu ir sozinho sobre seu corpo. De minha parte, eu achei ela bem acabadinha. Sobre suas pedras agora, raramente um cavalo passeia. E quando vem um, ela o segura com carinho. Eu sinto mesmo hoje que a estrada é carente de pessoas e de bichos. Emas passavam sempre por ela esvoaçantes. Bando de caititus a atravessavam para ver o rio do outro lado. Eu estou imaginando que a estrada pensa que eu também sou como ela. Uma coisa bem esquecida. Pode ser. Nem cachorro passa mais por nós, mas eu ensino para ela como se deve comportar na solidão. Eu falo, deixe, meu amor, tudo vai acabar. Numa boa. A gente vai desaparecendo igual quando Carlitos vai desaparecendo no fim de uma estrada. Deixe, meu amor. Latas. Essas latas têm que perder por primeiro todos os ranços e artifícios da indústria que as produziu. Segundamente, elas têm que adoecer na terra, adoecer de ferrugem e casca. Finalmente, só depois de 34 anos, elas merecerão de ser chão. Esse desmanche em natureza é doloroso e necessário se elas quiserem fazer parte da sociedade dos vermes. Depois desse desmanche em natureza, as latas podem até namorar com as borboletas. Isso é muito comum. Diferente de nós, as latas com o tempo rejuvenescem se jogadas na terra. Chegam quase de serem pousadas de caracóis. Elas sabem, as latas, que precisam chegar ao estágio de uma parede suja. Só assim serão procuradas pelos caracóis. Sabem muito bem estas latas que precisam da intimidade com o lodo obsceno das moscas. Ainda elas precisam de pensar em ter raízes para que possam obter estames e pistilos, a fim de que um dia elas possam se oferecer às abelhas. Elas precisam de ser um ensaio de árvore a fim de comungar a natureza. O destino das latas pode também ser pedra. Elas hão de ser cobertas de limo e musgo. As latas precisam ganhar o prêmio de dar flores. Elas têm de participar dos passarinhos. Eu sempre desejei que as minhas latas tivessem aptidão para passarinhos, como os rios têm, como as árvores têm. Elas ficam muito orgulhosas quando passam do estágio de chutadas nas ruas para o estágio de poesia. Acho esse orgulho das latas muito justificável e até louvável. Achadouros. Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo. Justo pelo motivo da intimidade, mas o que eu queria dizer sobre o nosso quintal é outra coisa. Aquilo é a negra pombada remanescente de escravos do Recife nos contava.
Pombada contava aos meninos de Corumbá sobre achadouros, que eram buracos que os holandeses, na fuga apressada do Brasil, faziam nos seus quintais para esconder suas moedas de ouro dentro de grandes baús de couro. Os baús ficavam cheios de moedas dentro daqueles buracos. Mas eu estava a pensar em achadouros de infância. Se a gente cavar um buraco ao pé da goiabeira do quintal, lá estará um guri ensaiando subir na goiabeira. Se a gente cavar um buraco ao pé do galinheiro, lá estará um guri tentando agarrar no rabo de uma lagartixa. Sou hoje um caçador de achadouros de infância. Vou meio dementado e inchado as costas a cavar no meu quintal vestígios dos meninos que fomos. Hoje encontrei um baú cheio de punhetas. Sobre sucatas. Isto porque a gente foi criada em um lugar onde não tinha brinquedo fabricado. Isto porque a gente havia que fabricar os nossos brinquedos. Eram boizinhos de osso, bolas de meia, automóveis de lata. Também a gente fazia de conta que sapo é boi de sela e viajava de sapo. Outra era ouvir nas conchas as origens do mundo. Estranhei muito quando mais tarde precisei de morar na cidade. Na cidade, um dia contei para minha mãe que vira na praça um homem montado no cavalo de pedra a mostrar uma faca comprida para o alto. Minha mãe corrigiu que não era uma faca, era uma espada, e que o homem era um herói da nossa história. Claro que eu não tinha educação de cidade para saber que herói era um homem sentado num cavalo de pedra. Eles eram pessoas antigas da história que algum dia defenderam a nossa pátria. Para mim, aqueles homens em cima da pedra eram sucata, seriam sucata da história, porque eu achava que uma vez no vento esses homens seriam como trastes, como qualquer pedaço de camisa nos ventos. Eu me lembrava dos espantalhos vestidos com as minhas camisas. O mundo era um pedaço complicado para o menino que viera da roça. Não vi nenhuma coisa mais bonita na cidade do que um passarinho. Vi que tudo o que o homem fabricava vira sucata. Bicicleta, avião, automóvel. Só o que não vira sucata é árvore, ave, rã, pedra. Até nave espacial vira sucata. Agora eu penso numa garça branca de brejo ser mais linda que uma nave espacial. Peço desculpas por cometer essa verdade. CD 2. Marta Barros. As iluminuras deste livro são de autoria de Marta Barros, pintora nascida no Rio de Janeiro, filha de Manuel Barros. Como ilustradora, Marta já trabalhou em outros livros do poeta, tais como Livro de Pré-Coisas, Ensaios Fotográficos, Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo, O Livro das Ignorâncias, todos publicados pela editora Record. O talento de Marta Barros vem chamando a atenção de nomes consagrados da pintura brasileira. Sobre as iluminuras publicadas neste livro, o pintor Luiz Áquila diz, abre aspas, na última visita que fiz ao ateliê de Marta, pude ficar mais familiarizado com o seu mundo, sua fauna e sua flora. Pequenos personagens que ora lembram animais, ora plantas ou as duas coisas juntas. O acúmulo ou a sequência de seus elementos encaminham a visão e organizam a superfície para a artista e para quem a vê. As cores que usa são transparentes e muitas vezes deixam ver desenhos pré-existentes nos tecidos que ela escolhe como suporte. Marta é uma artista envolvida com seu trabalho, perspicaz, sensível e inteligente. Fecha aspas. Fim do livro Memórias Inventadas, a Infância. Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos, sem fins lucrativos para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida venda, reprodução e comercialização. Lido por Fernando Puccini, no mês de dezembro do ano de 2008. Nome do livro: Memórias Inventadas, a Infância. Autor: Manuel de Barros. Copyright: Manuel de Barros, 2003. Editora Planeta, Cidade São Paulo, ano 2003. Editado por Carol Duarte.